Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Safety Cast. E para variar, a gente recebe aqui convidados muitíssimo especiais, que além de convidados, são clientes Safety Tech e mais do que isso, se tornaram pessoas muito amigas e próximas da gente, porque são queridos, competentes e muitíssimo simpáticos. Portanto, eu vou apresentar para cada um de vocês esses convidados que eu trouxe aqui hoje. E depois, eles vão fazer aqui uma introdução sobre qual que é o propósito da vinda deles aqui e vão se apresentar naturalmente também. Portanto, sejam muito bem-vindos, Camila, Elias e Júlio. É uma grandíssima satisfação ter vocês aqui conosco, viu? Sintam-se à vontade, Thiago. o estúdio é de vocês. Obrigado, Thiago. E aí, pessoal, você que chegou aqui para assistir essa segunda temporada do Safety Cast, olha que bacana. Eu vou falar um pouquinho da mini build de cada um deles aqui, para vocês entenderem o peso das pessoas que estão aqui. Camila, seja bem-vinda mais uma vez. Yeah. Quem que é a Camila? Então era o seguinte, ela falou que não tem problema em revelar a idade, Não, certo? nenhum. Afinal de contas, nem parece. Não parece. Né? Tranquilo. Concorda? Super. Sua chance agora de se redimir. Não parece, certo, Júlio? Não parece. Maravilha. Ter 20 anos. Também não, né, Elias? Não, 20 Não. passa fácil. Maravilha, fechado. Então é o seguinte, no final eu revelo a idade da Camila. Então é o seguinte, pessoal, engenheira de produção e de segurança do trabalho, pós-graduada na USP, e iniciou a carreira e a trajetória dela como professora de cálculo básico. Foi na faculdade. A gente entendeu que tinha uma dificuldade muito grande das pessoas quando elas iniciavam no curso de engenharia com as aulas de cálculo. Então, eles resolveram fazer um curso pré-cálculo em janeiro, então foi o mês inteiro. E aí eu comecei a dar essas aulas lá. Sou capaz de dizer que a maioria dos formandos em engenharia tem essa dificuldade de cálculo, esse Sim. cálculo básico e trivial, né? Sim, sim. Muito exatamente. bacana. Eu acho que foi fantástico e sensacional. Acho que ajuda bastante, viu? Ajuda, Bom, sim. professor de cálculo básico na faculdade, em curso preparatório para engenharias, muito bem. Profissionalmente, eu estou em grandes transportadoras como GTI Log e FedEx, além de prestar consultoria em indústria com foco na qualidade e segurança do trabalho para certificações ISO e SASSMAQ, que todo e qualquer profissional de segurança do trabalho deve deduzir do que se trata, né? Sim, Exatamente. sim. A SASMAC é uma certificação para transporte e armazenagem de produtos químicos. Perfeitamente. Então, maravilha. E, ao longo da minha carreira, gerenciei áreas como facilities, manutenção predial, suprimentos, qualidade. Atualmente, sou responsável pela gestão nacional de segurança do trabalho da Log Logística. Sabe, o baúzinho do motoboy que transita nas ruas das grandes capitais e até no interior, que tem lá uma simbologia de um coelhinho? É exatamente essa Log, que é uma das maiores Somos nós. empresas de logística do país. Procede? Procede. Que também é uma startup. É uma startup. Agora a gente já perdeu um pouquinho o DNA de startup, né? A gente já está aí com 12 anos de existência, mas a gente segue ali com um ritual de startup ali no dia a dia. Fico feliz, muito obrigado. Se quiser dar um alô pro público que vai assistir a gente, por favor, os prestigie. Olá, tudo bem? Obrigada, viu? Obrigada, Thiago. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, pelos elogios no começo, né? Muito Adorei. bem. Obrigada. Muito bem, a satisfação é toda nossa, viu, Camila? Seja bem-vinda sempre. A gente tem também aqui conosco, vamos lá, o Júlio Tosti, que está aqui do meu lado, queridíssimo amigo, uma figura. Júlio, inclusive, devo ressaltar que você é um cara muitíssimo simpático, cara. Legal, cara. Ele é de uma educação, de uma simpatia quando ele fala com a gente, que é uma coisa impressionante. É. Tá vendo, né, Camila? Tô chancelando aqui, viu? Boa. Bom, o Júlio, ele é analista pleno de segurança do trabalho, na Log Logística também, tá, pessoal? 36 anos, 15 anos de área, 8 de logística, engenheiro de produção e pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho, certo? Exatamente. Júlio, seja muito bem-vindo, se quiser dar um alô, fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde, Thiago. Só agradecer. Obrigado pela participação, né? Que puder ajudar, a gente vai contribuir aqui no dia a dia. Satisfação é toda nossa, meu amigo, Obrigado, seja Thiago. bem-vindo. Valeu, querido. Obrigado por abrir as portas pra gente. E, por fim, não menos importante, temos aqui um rapaz que ficou com frio na barriga antes de chegar aqui. Mas Foi. não fique agora, olha que tranquilo. É um bate-papo descontraído, legal, e você tem muito para compartilhar e dividir com a gente. Por quê? O Elias, ele é analista de segurança do trabalho na Log, com mais de 10 anos de atuação na área. Formação em bombeiro civil, técnico de segurança do trabalho, gestão ambiental e pós em Business Intelligence e Analytics. Agora, graduando em engenharia de software. Eu fiquei na dúvida, Júlio, se você tem uma inclinação maior para a segurança do trabalho ou para análise de dados. Eu acho que é buscar o equilíbrio ali e buscar como a análise de dados contribui, né? Acho que entrei na parte de análise de dados meio vendo que como isso podia contribuir para a segurança do trabalho e como a gente tinha falta disso dentro da área de segurança do trabalho
E também a parte de engenharia de software, acho que também vem um pouco disso, assim, né? De como a parte de sistemas, a parte de software pode contribuir para a segurança do trabalho. Eu acho que isso tem uma correlação com uma das pautas que eu trouxe aqui para vocês, que diz respeito do seguinte, né? Como que segurança do trabalho pode se transformar em um elemento estratégico para dentro das companhias? E se você não tiver análise de dados, isso nunca vai acontecer. Por quê? Eu acho que você tem que cruzar legislação, eu acho que você tem que cruzar o elemento de estar em campo acompanhando as atividades realmente falando, né, em real time, mas principalmente, se você não consegue analisar dados e números, nós temos pessoas aqui que são formadas em engenharia e vocês sabem da importância disso, eu acho que segurança do trabalho jamais vai ser um elemento estratégico dentro das companhias, né? Exatamente. Faz sentido. Maravilha. Fechado. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa pauta, Bora lá. que eu particularmente acho que ela é muito rica e vai contribuir muito para quem está assistindo a gente, inclusive. Você que está aí do outro lado, mais uma vez, muitíssimo obrigado por prestigiar esse projeto, por prestigiar a Safety Tech, por prestigiar o Busca EPI, por prestigiar o Safety AD, que são ferramentas que foram projetadas exatamente para trazer disrupção para dentro das companhias. Mas mais do que isso, nosso propósito aqui é entregar um conteúdo que seja importante e rico o suficiente para levar ou elevar você e a sua carreira para um outro nível, por isso que a gente sempre traz convidados aqui muito especiais. Posso começar com as perguntas, então? Bora lá. Tranquilo, Vamos todo mundo lá. preparado? Todo mundo preparado. Frio na barriga normal, mas a gente vai para cima agora. Tranquilo. Então, pessoal, para a gente realmente dar um start aqui e enriquecer essa pauta e essa discussão aqui com os nossos amigos convidados muito especiais, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, e ela é muitíssimo importante. E é a respeito do seguinte: qual o nível de importância que a Log, sendo uma das mais relevantes companhias de logística do país, dá para a segurança do trabalho e se SST é visto como um elemento estratégico para a companhia? Então tá bom. Então eu começo, né? Vocês estão me ajudando aí? Tá bom. Muito bem, Tá bom. enriqueçam. Vou deixar. Tá, então, na Log a gente vê a saúde e segurança como um elemento essencial, né? A gente entende que o investimento em saúde e segurança do trabalho, ele não é só focado em atendimento legal, mas também tem a questão da eficiência, né? E traz sustentabilidade para o negócio também. Né? Perfeitamente. Então, a gente trata esse tema com prioridade ali. Diariamente, a gente busca proporcionar um ambiente saudável, um ambiente seguro, tanto para os funcionários, né, para os clientes, para os parceiros e a comunidade no geral. Só trabalhando com segurança, para você ter uma ideia, cara, você trabalha mais confortável, mais eficientes, né? Tem toda uma melhora ali no dia a dia, referente à segurança do trabalho. A gente fala, pô, segurança do trabalho é só a utilização de EPI. Não, vai muito além do que isso, né? Tem muitas questões além de apenas de utilizar uma luva ou uma bota ali. E essa rotina que a gente tem ali de viver a segurança todos os dias, a gente também fortalece a cultura de segurança, que a gente entende que é um fator essencial ali para a gente promover ali a prevenção no dia a dia, né? Porque a gente tem que ter esse lado prevencionista sempre em destaque também. Lembrando que, antes de passar a bola para Elias aqui, que eu tenho certeza que ele vai trazer também um esclarecimento muito legal, lembrando que, quando a gente fala sobre logística, a impressão que a gente tem é de que existe um baixo nível de criticidade, um baixo nível de exposição. Eu tive a oportunidade e a satisfação de ser recebido por vocês em um dos centros de distribuição. E eu vi que a coisa não é tão simples assim. A gente está falando de equipamentos, de grandes equipamentos. A gente está falando de uma atividade que expõe principalmente a riscos ergonômicos, mas não são só esses. Então, na minha opinião, eu acho que é muito importante e pertinente vocês falarem sobre cultura de segurança. Sim. Porque cultura de segurança é como cultura organizacional. Eu Exato. acho que ela tem que ser multiplicada. E se multiplicar, isso tem que estar no DNA da companhia, que por consequência passe para o DNA de quem está trabalhando dentro da companhia. Procede, Elias? Sim. É um processo que ele... de longe ele pode parecer simples, mas é um processo que ele é bastante complexo, né? E aí, por isso, o fortalecimento da cultura de segurança é bastante importante. Às vezes, uma pessoa que ela pode ter vindo de outra área, ela pode estar acostumada com outros riscos e olhar ali e falar, não, aqui é um ambiente mais tranquilo. Então, Foi, inclusive, a percepção que eu tive, tá? É importante ressaltar para vocês. Daquela Antes de entrar e vislumbrar o que eu vi lá, a minha impressão, a minha percepção era exatamente a mesma. Eu falei, bom, quando a gente fala sobre logística, não sobre movimentação. É no máximo ergonômico e tá tudo sob controle. Para você ter uma ideia, Thiago, foi a percepção que todos nós tivemos também. Para você ter uma ideia, tá? Que a gente veio de outras áreas também, logísticas de linha branca mais pesadas, né? Quando chegamos na Log, eu até mandei uma mensagem para Camila. Eu falei, Camila, você me contratou, eu tô no céu.
Porque aqui não vai ter acidente. Aqui vai ser, cara, eu tô no paraíso. E aí no dia a dia a gente percebe que não é tão simples assim, que realmente exige uma atenção maior, né? As outras, a gente trabalha com linha branca, mas a atividade é feita com mais calma, com mais tranquilidade também. Na logística é tudo muito rápido. Acontece tudo, as coisas tudo muito rápido. E a gente tem que ter essa noção de segurança, repassar essa questão de segurança pessoal nesses aspectos de agilidade. E isso é onde causa problemas para a gente, onde causa preocupações, onde a gente entra e começa a agir em cima disso. Inclusive, Elias, eu me recordo que vocês compartilharam comigo que existem alguns momentos em que esse nível de celeridade das coisas ele é maior ainda, como, por exemplo, dados comemorativos. Procede, aí o risco aumenta mais. Exatamente. A gente tem um período que é bastante crítico para a gente, que é a Black Friday, né? Então, a gente precisa dar bastante atenção, assim, né? A gente precisa que os colaboradores estejam com bastante atenção, porque o ritmo aumenta, a gente tem colaboradores novos, a gente tem temporários, então é preciso ter ali, a gente tem um trabalho dessas épocas para a gente fortalecer a cultura de segurança, para chegar nessa época, todo mundo já está alinhadinho ali com os fatores de segurança. É um desafio grande. É. Black, a Prime, é sempre um desafio grande para a gente. A gente traz essa questão da segurança até pela preservação do patrimônio da empresa. Perfeito. E aí é o patrimônio humano, que são as pessoas, né? O patrimônio de infraestrutura, o que a gente tem, patrimônio financeiro também, Perfeito. né? Então a segurança ela consegue atingir todas essas atmosferas. E aí, Camila, me permita fazer uma colocação a respeito disso, que é o seguinte: quando a gente fala sobre segurança do trabalho ser um elemento estratégico para dentro da companhia, eu acho que cruzando isso com o que você acabou de falar, que é preservação do patrimônio humano, preservação do patrimônio financeiro e, principalmente, preservação da companhia como um todo, a companhia como si, a marca Log, né? Sim. Então, imagina que, ao longo da história, aconteceram muitas tragédias, né, que levaram o nível das ações e do valor das companhias a um patamar muito baixo. Eu sei que a gente não está falando só sobre dinheiro, a gente está falando sobre patrimônio humano, né, sobre vidas, eu sei perfeitamente disso. Mas por que eu trouxe essa pergunta do segurança do trabalho é um elemento estratégico? Exatamente porque é como as companhias visualizam segurança do trabalho sendo esse elemento estratégico de preservação de vidas humanas, por consequência, preservação do patrimônio e, por consequência final, preservação da marca que a companhia levou anos para construir. Exatamente. Né? Então tem muita relação com o que você acabou de falar. Eu acho que foi perfeito sua resposta. Muito Ai, obrigado que bom. aos três pela gentileza. Imagina. Posso passar para a próxima? Vamos? Elias, como é que tá o coração? Tá batendo forte? Já. Mas como? Já respirou? É tipo partida de futebol de final. Assim, quando você chega, você tá muito acelerado. Depois que você entendeu que você botou a bola nos pés e você domina o que você faz, tudo flui. Tranquilo. É bem tranquilo. Vamos lá para a segunda, então? Bora lá. Então, beleza. Então é o seguinte, ó, atualmente, vocês digitalizam e automatizam muitos processos de saúde e segurança do trabalho. Em que momento a dor de ter processos e registros manuais se tornou latente e perigoso para a companhia? E se vocês podem citar algum problema grave que tiveram ou que poderiam ter se continuassem trabalhando e não digitalizando e não automatizando e tudo no papel ou tudo manual? Sim. Então, vamos lá. A gente começou, obviamente, com tudo manual. Nós tínhamos um CD pequeno, né, em Cajamar, um na Vila Leopoldina, né, e Umas aí... e umas agências espalhadas, eles são bases menores, né? E aí, a gente tinha todo o nosso controle, né? Fazia tudo manual, tudo... os meninos andavam, né, por ali. Só que com a pandemia, tudo mudou. Né? Você me permite, quando você fala tudo, detalhe para mim, o que é tudo? Tipo, Olha, controle de mudou- EPI, ordem de serviço, tudo? Mudou a nossa rotina completamente, né? Antes a gente conseguia acompanhar isso de perto. Os meninos faziam esse controle de EPIs, né? Então, a gente registrava as fichas, as entregas. E aí, com a expansão devido à pandemia, tudo mudou porque eles não conseguiam mais atender todas as bases presencialmente. O setor logístico mudou bastante, né, com a questão da pandemia. Um dos Então, que a gente mais foi um impactado e um dos que momento mais de- evoluiu, né? de bastante Exatamente. crescimento. Então, a gente tinha ali toda a parte de cuidado com os nossos colaboradores, né? Mas também tinha ali a expansão da empresa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente viu que fazer ali tudo na mão era um pouco mais complicado. A gente precisaria acompanhar esse crescimento da empresa. E aí, como uma empresa que nasceu da tecnologia, né, a Log, a gente sempre teve esse DNA de tecnologia. Então, a gente foi buscar
maneiras de fazer o que a gente fazia de maneira mais produtiva, de maneira mais automatizada. Eficaz, eficiente, Sim, menos sim. vulnerabilidade. Exatamente, porque a nossa preocupação principal era essa, né? A questão da confiabilidade das informações. Nós sabemos ali a necessidade e o que as consequências ali que uma gestão de EPI, por exemplo, mal feita, né, ou com vulnerabilidade pode trazer. Então, a gente acompanhou de perto, sempre acompanhou de perto. A gente falou, segurança vai ter que crescer junto com a Log, né? Então, a gente expandiu para o Brasil inteiro e eu falei assim, olha, agora a gente precisa trazer, porque a gente fazia... Quem começou a ter essa gestão na mão eram as pessoas localizadas nessas bases. Então, a gente deu orientação, a gente pedia para eles mandarem para a gente mensalmente as fichas assinadas, mas era um processo que dependia 100% do fator humano. Perfeito. Né? Então, a gente precisava ali trazer um controle. E outra coisa também, a gente não tinha tudo em tempo real, né, Elias? Exatamente. A gente pedia, nós temos bases com turnos diferentes, né? Pessoas em turnos diferentes, com horários de funcionamento diferentes, né? Então, a gente não conseguia acompanhar essa questão das assinaturas, enfim, dos registros. E não conseguia centralizar as informações. E não Imagina conseguia o tamanho do delay, centralizar. né? Exatamente. Então, demorava muito. A gente até conseguia, né? Mas era muito moroso. A tecnologia, ela traz muito ganho nesse sentido, né? De eu ter as informações centralizadas, ter elas disponíveis ali, para tomada de decisão mesmo, né? A gente estava comentando, antes de vir aqui, sobre a importância de ter essas informações à pronta entrega, para a gente ter ali uma cultura data-driven mesmo, né? Então, eu ter ali meus dados e poder tomar decisão de maneira assertiva de acordo com os dados que eu tenho. E aí, ter tudo isso em papel para uma empresa nível nacional acaba sendo muito difícil, né? Então, ter isso informatizado, ter sistemas, ter plataformas que favorecem isso ajuda a gente. E fora também a morosidade no processo de entrega, né? Vamos dizer assim, na prática, você estando lá 20, 30 pessoas para pegar IPI, você registrando lá, ficha por ficha, escrevendo item por item, procurando. Porque antes era assim, a gente tinha uma pasta, né? Essa pasta tinha 300 fichas de IPIs. Imagina, Thiago, vamos lá. Eu imagino. Ô, Thiago. Eu já passei Qual por Thiago? isso. TH, sem H. Thiago TH, sem H. Já passei por isso algumas vezes na minha vida. E viu, com aí 18 tem umas anos de pessoas que carreira. não escrevem um nome muito legal de você entender assim, fácil, né? E a gente ficava procurando. Só esse processo por cada pessoa, a gente tinha uma estimativa assim de uns 10 minutos por pessoa. Isso a gente sendo rápido com experiência. 10 minutos por pessoa. Hoje já essa questão digitalizada, todo o processo formalizado, falando o quê? 2, 3 minutos no máximo. Eu sempre bati muito na tecla, sempre que eu gravo conteúdo, ou quando eu converso sobre tecnologia, e eu acho muito legal isso, porque a tecnologia ela é uma educação, ela é transformação. A gente precisa educar esse mercado e educar quem é o tomador de decisão. Aquele personagem que está dentro da companhia, aquele personagem que vai tomar a decisão, ou que pelo menos tem o desejo, né, de digitalizar um Sim. processo, ele precisa saber disso que a gente está conversando aqui, porque quando você fala sobre o processo manual, processo que leva tempo, é exatamente isso que a gente quer dizer quando a gente fala sobre. É um elemento estratégico? Em detrimento de tudo que nós falamos anteriormente, né? Por exemplo, é o nome da companhia, é uma tragédia que pode acontecer, é o patrimônio financeiro, é o patrimônio humano, mas também tem o elemento eficiência operacional. Então, quando você tem um processo manual, você não tem eficiência operacional. Isso tem que deixar de existir, inclusive na área de segurança do trabalho. Mas a impressão que a gente tem é de que parece que a empresa digitaliza tudo, mas a segurança do trabalho ainda fica desprovida. Então, esse conteúdo, ele inclusive tem essa finalidade de levar embasamento, orientação para quem está do outro lado tomando a decisão em relação a digitalizar e automatizar os processos, para que ele entenda o quanto que isso pode ser importante, porque quando ele senta numa mesa para tomar a decisão com a liderança ou com a diretoria, ele vai ter mais embasamento para tomar essa decisão, porque não é só sobre segurança do trabalho, né? É sobre a companhia de maneira geral, é sobre trazer eficiência para os processos. Você acaba ligando o propósito da área de segurança do trabalho com o propósito da empresa mesmo, né? Isso a gente acaba ganhando força para a companhia de maneira geral. Faz muito sentido. Muito obrigado. Eu achei que essa foi sensacional, viu? É. Essa a gente discorreu ela aqui e eu poderia discorrer ainda mais, viu? Essa daí é muito boa. Mas, como a gente não tem 3 horas aqui, né? Sim. Não que eu não quisesse, porque tá sensacional, eu vou passar para a próxima. Vamos Bora. lá. Pode ser? Então, ok. Diz o seguinte, poderia compartilhar como que na prática, usando um exemplo, naturalmente, né? Outras startups como a Safety Tech ajudam a tornar a gestão de saúde e segurança do trabalho mais eficiente e segura. E por que isso é importante para a companhia? Aqui a gente tem um ótimo exemplo, né, Elias? Com essa expansão da empresa, a gente
e com a pandemia também, a gente acabou diversificando os regimes de trabalho. Então, nós tínhamos 100% presencial, alguns híbridos e algumas funções completamente remotas, né? E isso possibilitou a gente contratar pessoas do Brasil inteiro, pessoas de fora do país. Só que na hora de fazer uma CIPAT, por exemplo, que na Log a gente chama de CIPATMA, porque a gente dá um ênfase para meio ambiente também, Perfeito. a gente não conseguia atingir todo o público, né? Tradicionalmente, quando a gente fala de CIPAT, a gente tem um evento corporativo presencial, uma palestra, uma dinâmica, mas a gente tinha que chegar no pessoal que estava em casa. E aí a gente pensou, vamos para plataformas digitais. Então, desde 2022, né, Elias, né, Ju? Acho que a gente faz, é o 4º ano, esse ano 2025, que a gente faz esse evento de uma forma digital, né? Isso. Que é um âmbito, híbrido, né? É híbrido. Que é o físico com o digital. Então, a gente junta, né, esses formatos e a gente consegue atingir todas as pessoas em toda a capilaridade que a gente tem no Brasil todo e trazer uma experiência única para todos os funcionários de uma maneira ali muito dinâmica, divertida. E também traz a questão da produtividade, um impacto bem menor, porque antes a gente para uma empresa para fazer uma palestra de 1 hora, né? A gente Tudo conta no mesmo horário, então... tudo no mesmo horário, então a gente tem o deslocamento das pessoas, né? O retorno das pessoas. Então, quando a gente tem um recurso que dá para acessar de qualquer lugar, né? Dá para acessar em qualquer horário, né? E a gente tem vídeos pequenininhos, né? Os curtos, conteúdos 5 pontuais minutos. ali, que ajudam também na absorção mesmo do conteúdo, né? Então, em vez de colocar a pessoa para assistir uma palestra de 1 hora, de 30 minutos, ela assistir ali um conteúdo de 5 Sim. minutos, onde depois ela tem um quiz. Então, trazer também a parte da gamificação, que é uma coisa Gamificação. bem legal também. que Engaja ajuda mais a muito. gamificação. Engaja mais, né? A gente tem uma aderência ótima na Log com esse evento. As pessoas até perguntam, esse ano já começaram a perguntar se a gente já está se preparando para esse evento. E é bom que permite a interação das pessoas também, né? Então, a gente consegue trazer ali um convívio digital para todo mundo. É muito bacana. Uma coisa muito interessante, vocês recorrentemente falam sobre a pandemia e o quanto que a Log ela precisou expandir a operação dela e, Sim. por consequência, isso trouxe uma sobrecarga de responsabilidade muito grande para vocês, para que todos os elementos de gestão de saúde e segurança do trabalho acompanhassem essa expansão. É importante ressaltar para o pessoal o seguinte, quando a gente fala sobre logística, né, a gente está falando sobre um mercado de e-commerce que cresce em uma velocidade muito grande em países como o Brasil, que tem dimensões continentais. E por que, né, a pandemia trouxe essa necessidade de expansão? É quase que evidente que as pessoas ficaram em casa, elas não poderiam sair, elas precisaram ficar porque elas não poderiam frequentar shoppings ou lojas físicas e assim por diante. Então, isso fez com que o volume de atendimento de e-commerce fosse muito maior e que sobrecarregasse ou hipercarregasse empresas como a Log, que atendem a outras empresas como... Vocês têm vários exemplos que vocês falaram pra gente. Se vocês puderem, por gentileza, só dá uma pequena introdução de quem que é a Log e qual que é o tamanho da relevância dela hoje. Essa pergunta não estava aqui, tá, pessoal? Isso é uma pergunta surpresa, mas eu tenho certeza que vocês dominam isso daí. É legal para quem está do outro lado, para entender o tamanho da operação que vocês estão falando, porque ela é brutal e eu acompanhei aquilo. Para mim foi uma coisa impressionante. Você pode falar um pouquinho sobre o tamanho da Log, o tamanho dessa operação? Sim, com certeza. A gente tem uma missão, que é conectar o Brasil, né? Então, acho que o principal papel da Log hoje é como uma pessoa que está num estado mais distante, fazendo o seu artesanato, consegue vender e fazer o produto dela chegar em outros lugares, né? Então, a Log, ela vem com esse propósito, né? Na pandemia, a gente tinha um grande CD e a gente abriu mais 9 no mesmo ano, né? 2020, se não me engano. 2020. E o nosso aplicativo também permite isso. Nós temos os drivers, né? Os parceiros, né? Os entregadores, que estão no Brasil inteiro. Todo mundo pode se cadastrar. Eu sou usuário Ai, desse que aplicativo, bom. sim, porque quando a gente precisa mandar equipamento para nossa equipe que também é remota, a gente usa a Log. Exatamente. Muito simples, muito prático e com qualidade. Super, super. Eu Exatamente. também acho muito prático. Exatamente. Não, mas Esse é o e a papel. Log consegue juntar esse serviço. O serviço de eu esqueci uma blusa na casa do Elias. Eu moro em Santo André, ele mora em São Paulo, ali na Lapa. Ele manda, eu entro no aplicativo da Log e ele manda para mim. Mas também, se eu quiser mandar uma coisa para minha prima em João Pessoa, eu também consigo mandar pela Log com uma comunidade muito, muito bacana. E um então, tempo muito curto também. E um né, tempo cara? rápido. Eu mandei um brinde
para um fornecedor nosso lá em Londrina. Eu falei, não, a Log não vai atender lá em Londrina. Atendeu tranquilamente. Atendeu. Com uma Inclusive, eficiência Thiago, muito se grande. você quiser mandar um brinde para os seus fornecedores da Log, também chega muito rápido. Farei isso, inclusive vou usar a Log. Muito bom. Perfeito. Eu costumo dizer que na Safety Tech é muito complexo a gente prometer alguma coisa na Safety Tech, porque lá a gente cumpre tudo que a gente promete. Então a gente vai mandar os brindes de vocês, vocês são super merecedores. Brincadeira, mas... Ótimo. E além de você conseguir assim fazer esse microtransporte, que é você atender uma pessoa para coisas pontuais, vocês atendem a grandes companhias também, certo? De Sim. grandes e-commerces. Isso, aí a gente faz o B2C e o B2B também, né? Então, nós temos ali os grandes e-commerces, né? Como a Amazon, Mercado Livre, Shopee, enfim. Né? A gente tem parte das operações, né? E eles chegam. A gente também tem algumas bases menores, né? Onde a gente consegue fazer a distribuição também em lugares mais distantes. Perfeitamente, muito bom, isso foi fantástico. Eu gostaria de ter perguntado sobre, né, a Log, porque, embora seja muito recorrente visualizar as motos, né, os dispositivos de transporte da Log, os veículos se movimentando, enfim, é muito comum, isso virou, na verdade, até aquela simbologia do coelhinho, que é a logomarca de vocês, todo mundo já conhece, mas conhecer os bastidores é importante, saber o tamanho, saber a operação que existe, né? Isso é muito bacana, que legal, muito obrigado. Eu vou passar para a próxima, que é a penúltima pergunta que eu vou fazer para vocês. Na verdade, é a antepenúltima, né? Porque a última, ela é para trazer uma história legal aqui, falar um pouquinho de algum Sim. caso, que eu tenho certeza. Por quê? Vocês têm um volume, principalmente, nessas circunstâncias de festividades, ou Prime Day, ou enfim, vocês têm um volume de contratação muito grande. Então, certamente, vocês vivem algumas circunstâncias que certamente são, às vezes, até engraçadas, né? Então, no final, eu vou fazer uma pergunta dessa, naturalmente, para vocês, que eu acho que as pessoas também, embora tenham o desejo de captar conteúdo técnico, eu acho que ela é bacana se divertir também, né? Legal. E eu acho que vocês vão ter histórias, eu tenho certeza absoluta disso. Histórias é que não faltam. Muito bom. Seguinte, pessoal, ó, próxima pauta. Qual a relevância e as mudanças mais significativas que vocês vislumbraram quando tomaram a decisão de adotar um sistema de gestão de controle de EPI como busca e como ele tem atendido as expectativas de vocês? Então, acho que nossa principal preocupação era ter o acesso à informação. Era não depender 100% do fator humano, até porque a gente tem um turnover, né? Essa parte de logística, ela tem um turnover alto. Então, ter o acesso à informação, poder garantir a confiabilidade, isso também ajuda nas outras funcionalidades do Busca EPI, por exemplo, como controle de estoque. Né? Então, a gente trabalha de forma estratégica, olhando os estoques. Antes, a gente dependia também das pessoas para passar informação sobre estoque local. Né? E a gente tendo toda essa informação na mão, agora a gente consegue encontrar vulnerabilidades ali dentro do nosso processo. A gente consegue economizar. Então, a gente consegue fazer compras mais programadas, mais estratégicas. Né? A utilização também, o comportamento do consumo da operação em relação aos EPIs, né? Então, por exemplo, a gente tem umas bases menores, tem outro tipo de operação logística, e eles, olha, a gente não está usando essa luva. A gente olhou, né? Não estão usando essa luva. O que acontece? Essa luva está difícil. A gente usa um touch, né? Eles usam um celular para operar. Perfeito. E, olha, a gente está com dificuldade. Então, a gente olhou também, olha, vamos procurar um outro tipo de luva que tenha aderência no touchscreen dos celulares. E aí, a gente consegue hoje separar, né? Para os CDs, nós usamos um tipo de luva. Para as agências, que são as bases menores, nós usamos um outro tipo de luvas. E tendo o controle disso, né? São de valores bem diferentes, né? A gente consegue ter um controle maior. Então, a gente tanto fiscaliza, monitora a utilização, faz o controle do estoque, então a gente consegue também mandar com antecedência antes de um estoque acabar, Perfeito. porque quando não é prioridade, né, para algumas pessoas no dia a dia acaba escapando. Acabou. Só que se acabou num estado muito distante daqui, a gente demora para enviar. Se eu não fizer com antecedência, eu estou correndo dois tipos de risco. O primeiro risco é você ter uma operação paralisada por conta da falta do uso de um equipamento de proteção individual. Sim. Isso seria, na verdade, inadmissível quando a gente fala sobre gestão, né? E o segundo, e não menos importante, é você levar muito mais tempo para comprar o equipamento de proteção. Isso pode ser muito mais oneroso, não só porque o ticket do equipamento de proteção individual
é alto, Sim. como também é o tempo que você dedica para fazer isso. Às vezes o seu fornecedor não tem porque você pediu em cima da hora, né? Principalmente vocês que utilizam muito calçado de proteção, né? Exatamente. Que bacana. É uma parte importante também que a gente conseguiu também, com a automatização, a gente consegue controlar o custo. Né? Quanto que a gente está gastando por EPI. Antes a gente conseguia, mas era Que também era mais manual, né, Ju? manual, né? E aí era falho também. Hoje a gente já tem essa automatização. Se chegar um gestor de uma área que eu tenho lá específica, falar, Júlio, quanto que eu gasto nessa área, quanto que eu gastei no ano de 2024? Com a automatização a gente consegue mostrar para ele perfeitamente quanto a gente gastou, quanto ele gastou naquela área dele. Quanto gastou com luva, quanto gastou com calçado. Antes conseguimos mostrar, mas era um processo falho. E não era 100% fidedigno, não era 100% confiável. Até porque a gente, com essas luvas, por exemplo, tem operações que elas duram dos CDs, né? Tem operações que elas duram menos tempo do que em outros CDs. Nas agências também, tem operações que elas duram menos tempo num lugar, mais tempo no outro. Então, a gente tinha uma média, a gente faz os testes, a gente tem uma média de quanto as pessoas vão usar por mês e a gente fechava o pacote e mandava ali pela média. Né? Então, o risco de faltar ou de sobrar, né? Que é você era ter muito alto. Um material em estoque, e isso Sim, é oneroso também. Com certeza. Né? Com certeza, né? E aí, se você falta no mês normal, ainda a gente consegue entrar em contato com o fornecedor. Perfeito. Agora me fala faltar numa Black. Imagina a correria que é pra gente. Então, hoje a gente já tem essa garantia que não vai faltar. Que a gente já tem esse controle. São, acho que, duas palavrinhas-chave, né, em cima de tudo isso. O custo, que a gente tem o controle, a gente tem ali uma visão melhor, e a parte da eficiência também, né? Então, a gente tem ali uma melhoria em custo, como melhoria também em eficiência. Exatamente. Em resumo, são dados, né, Elias? Exatamente. Você que é especialista em dados, em resumo, são dados. O que, na verdade, vem na cabeça quando a gente fala sobre controle de equipamento de proteção, e eu ressalto muito isso toda vez que eu gravo e trago essa pauta aqui, é o seguinte, é que, inicialmente, todo mundo pensa sobre vulnerabilidade jurídica. E realmente isso acontece, tá? Se você não tem os controles, e se esses controles não são confiáveis, você tem uma vulnerabilidade jurídica. Mas é muito mais do que isso. Quando vocês falam sobre ter controle sobre o estoque de vocês, a gente está falando sobre previsibilidade, e previsibilidade é eficiente. Quando você não tem, ela te onera. Exato. Ela te onera de tempo, ela te onera em custo, ela te onera em preço, então isso é imprescindível, né? Eu acho que sistema, eu acho que é eficiência operacional, eu acho que sistema é confiabilidade, eu acho que sistemas são dados, e sem dados você não consegue ter esse nível de confiabilidade, principalmente porque você não consegue extrair de uma ferramenta, de um instrumento manual, você não consegue extrair nada que seja extremamente confiável, né? Claro que o sistema ele também tem uma operação humana, né, que é fundamental e indispensável, porém ele traz uma possibilidade menor de vulnerabilidade. Sim, e eu estava até conversando com o Elias, né, essa semana, a gente tem o EPI como símbolo da segurança do trabalho, né? Sempre que a gente vai olhar sobre segurança, a gente tem ali um EPI. E isso traz uma relevância, né, para a gestão, né, para o equipamento, e tem a finalidade de proteção, né? Então, a gente tem a proteção das pessoas, né, para preservar a saúde e a segurança das pessoas. A gente tem a preservação do patrimônio, né, e também do financeiro. Então, quando a gente fala de proteger, né, tem essa questão de proteger, mas também de não trazer prejuízos. Perfeito. Né? Então, e também nesses 3 âmbitos, não trazer prejuízos para as pessoas, né? Porque o intuito é a pessoa chegar e voltar, trabalhar bem e se divertir bem, viver bem, né? Tem a questão da estrutura, então tem muitos acidentes que acontecem em relação à estrutura, né? Então, a patrimonial, gente também tem proteção patrimonial. E o financeiro também, sem prejuízos financeiros. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, é muito ligado com o propósito da própria área de segurança do trabalho. Essa cultura, eu chamo isso de cultura organizacional de saúde e segurança do trabalho. Sim. Quando isso já está no DNA da companhia. Eu naturalmente e evidentemente penso que quando a gente fala de uma empresa que nasceu como startup, seja muito mais fácil você falar sobre digitalização, você falar sobre automatização, você falar sobre dados, né? Mas eu acho que essa pauta, ela é muito relevante e quem está ouvindo vocês, talvez busque aqui exatamente uma inspiração que precisa para levar isso para a alta cúpula, para a direção, para os tomadores de decisão, para que eles consigam trazer esse nível de convencimento, né? Então, eu acho fantástico. Eu particularmente, acho que vocês enriqueceram demais. Muito obrigado pela gentileza. Imagina. Eu acho que... Eu particularmente acho não. Eu tenho certeza que muito do que foi discutido aqui vai ser usado como um elemento
para tomada de decisão para quem já está batendo nessa tecla dentro de alguma empresa Sim. e talvez não tenha conseguido convencer ainda os seus líderes a fazer essa automatização, essa digitalização, mas principalmente baseado nesses pilares que eu quero repetir aqui, que é a segurança das pessoas, a segurança patrimonial e a segurança financeira. Tudo isso, na verdade, transforma a companhia em uma companhia muito mais protegida, né? Exatamente. Legal, fantástico. Posso passar para a próxima? Vamos. Então, beleza. Vamos lá. Penúltima essa, prometo, tá? Tá bom. Essa é a penúltima. Tranquilo, E eu acho bacana que é o seguinte, né? A pergunta, ela é estática, mas ela vai ganhando vida, né? Na medida que a gente vai discutindo aqui, eu acho que a gente vai discorrendo essa pergunta e aí a gente vai se lembrando de algumas coisas que servem para a gente poder enriquecer. E eu acho que, do meu ponto de vista, fica muito, muito, extremamente proveitoso para quem está assistindo esse conteúdo. Então, mais uma Legal. vez, muito obrigado. Vamos lá, então. Como que gestores, né? Como gestores, não como que gestores, né? Como gestores, qual o tamanho da relevância da gestão de EPI no contexto da saúde e segurança do trabalho dentro de uma empresa? Como eu disse agora há pouquinho, né, essa questão da previsibilidade, de encontrar a vulnerabilidade se tiver, né, a gente se antecipar aos fatos, isso é muito importante. E na empresa, como a gente tem o foco de cuidar do próximo, de cuidar da marca, de cuidar da produtividade em si, porque o acidente, ele também ele impacta na produtividade, né? Então, dependendo da quantidade de afastamento, de dias de afastamento que a gente tem que repor aquela pessoa. Então, são muitos fatores ali que são impactados com a questão de gestão de segurança do trabalho e gestão de EPIs. Muito bem. Júlio, e você? O que você acha a respeito disso? Qual que é o impacto que a gestão de equipamento de proteção individual... E aí, pessoal, é importante ressaltar isso para vocês, tá? Quando eu falo sobre gestão, eu não estou falando sobre sistema. É também sobre sistema, mas não só sobre sistema. Por quê? Vocês trouxeram muitos elementos de gestão de saúde e segurança do trabalho que muito provavelmente, pelo perfil de convicção que vocês tinham quando falaram anteriormente aqui, vocês já faziam gestão. O sistema, ele só serviu, e ele serviu principalmente para você poder transformar isso em algo mais concreto, mais seguro, menos vulnerável e que te trouxesse dados mais fidedignos, né? Mas do seu ponto de vista, qual que é o impacto, por exemplo, quando eu faço gestão de equipamento de proteção individual para dentro da companhia, objetivamente falando, qual que é o maior impacto do seu ponto de vista? Tiago, cara, eu vou falar um pouquinho da prática, tá? Tem toda essa questão que a Ká falou, fator humano e tal, mas um pouquinho na prática. Como eu falei anteriormente, eu tinha um colaborador que ele iria pegar o EPI 8 horas da manhã. Ele saía com o EPI dele por volta de 8h40 da manhã. Era 30, 40 pessoas para estar pegando EPI. Eu fazendo esse processo manual, demora de 40 minutos para o último que vai pegar EPI e retirar o EPI dele. Hoje ele sai por volta de 8h05, 8h10 da manhã, ele já vai para a produção. Então, para a produtividade também, processo operacional, isso melhora absurdo. Então, melhora, assim, muito grande. Os especialistas em números e dados são eles, tá? Mas quando você falou assim sobre 8h40 e agora 8h05, 8h10 mais ou menos, a gente está falando de pelo menos 300% de economia de tempo, né? Se você multiplicar pelo volume de trabalhadores, o volume de unidades que vocês têm, por um período de 12 meses, por exemplo, você tem uma economia de tempo, de horas, de desgaste gigantesca, né? Principalmente porque você provoca um desgaste muito grande, uma frustração para quem, por exemplo, precisa pegar um equipamento de proteção, precisa ficar 40 minutos em uma fila só para pegar um equipamento de proteção. Indo nessa linha aí, muitas vezes não pegava, tá? A pessoa falava, pô, eu tenho que entregar, eu tenho que me apresentar para o meu gestor, então não vou pegar. E aí, onde que nós fazemos toda a nossa ronda e acompanhava a pessoa sem EPI. Né? Então, a gente tinha esse dash aí, essa falha, né? E gosto de ressaltar bastante também a questão da praticidade. Hoje temos 2 jovens aprendizes que faz todo o processo de automatização. Eles que fazem a entrega dos nossos EPIs hoje, então é muito prático. Eu estou falando de 2 jovens, que é o primeiro emprego, né? E não tem formação na área de saúde e segurança. Na área de saúde e segurança e domina perfeitamente a ferramenta. Que bacana, Essa fico muito feliz. praticidade é muito boa pra gente também. E isso disponibiliza ali a mão de obra técnica, né? Especializada, porque a gente tem um time que é onde nascem os cérebros ali, então eles têm mais tempo de olhar para outros temas que também são importantes, né? Então, não que não seja, é importante, mas a gente consegue fazer de uma forma intuitiva, né? Hoje a gente não pode, tem um jovem aprendiz que pode, a gente pode ensinar qualquer pessoa a fazer. Então, nossos parceiros ali nas bases são a liderança operacional mesmo, da LOG, que fazem isso, né? Que ajudam a gente nesse processo. Mas a gente consegue otimizar a mão de obra técnica ali do técnico de segurança, do profissional de segurança do trabalho,
para a gente aproveitar em outros temas. Que é uma mão de obra especializada, técnica e extremamente cara. Porque nos Sim. bastidores você me falou o salário do Júlio e do Elias. Meu Deus Você do céu, viu cara. que Olha, eu trabalhar sou, na vou pagar. Log... Sinceramente, eu acho que a Log ela tem que triplicar o tamanho da operação dela para pagar salário. Eu falei já. Porque Pago é uma- muito bem. Uma mão de obra especializada, técnica extremamente cara. Mas faz Extremamente muito cara. sentido o que vocês falaram. Eu realmente não tinha me passado pela cabeça e eu me recordo, porque alguns deles a gente chegou a conhecer. Sim. Alguns ou um eu não me recordo, quando nós estivemos lá. Nós fomos com a Claudinha, uma querida, inclusive. Sim, sim. Tá com Sim, vocês ainda? Tá com a Claudinha, gente. Um abraço pra você. Você é uma querida extremamente competente, Sim. viu? Muito. Dito isso daí, faz muito sentido o liberar a mão de obra técnica especializada para atividades de natureza mais estratégica Sim. e operacionalmente, quando você tem um sistema que entrega para você essa automatização, você pode adestrar, essa palavra inclusive é utilizada na norma, tá pessoal? Por favor A gente aí. sabe, a gente Adestrar, sabe. orientar, educar qualquer profissional. Porque eu costumo dizer que não existe em nenhum parágrafo da norma regulamentadora ou da legislação trabalhista ou previdenciária uma exigência que para quem entrega o equipamento de proteção individual tenha qualquer formação em saúde e segurança do trabalho. Exatamente. Muito pelo contrário, nosso papel é fazer a gestão. A operacionalização da ferramenta e da entrega pode ser feito com qualquer profissional, desde que bem instruído e sob a supervisão de um profissional de saúde e segurança do trabalho. Procede? Perfeito. Exato, isso. Maravilha. Muito bom. Vocês estão demais, gente. Vocês estão demais. Vocês chegaram mais discretos, chegaram com frio na barriga. É, Vai, Mas eu acho vai dando aquela calma. Mas eu falei que ia fluir super bem. sim. Isso é muito bacana. Isso é legal. Significa que vocês se saem muito bem na frente das câmeras, viu? Boa. Posso passar para a última, então, que no meu ponto de vista é a mais divertida, eu acho que vai ser a mais hilária. E aí é o seguinte, se vocês quiserem cada um compartilhar uma história engraçada ou relevante ou importante, fiquem à vontade. Eu vou achar o máximo e o público também vai achar bacana. Mas se quiserem resumir, se for alguma coisa assim, não, eu prefiro que só uma pessoa fale, também fiquem à vontade. Por quem que a gente começa antes de eu fazer a pergunta? Acho que comigo. Acho que a Camila, Pode ser. Camila, Elias e Júlio ou Camila, Júlio e Pode Eli? ser, A vamos Cá seguir. resume tudo Eu pra resumo gente. tudo. Mas eu posso trazer uma história engraçada da minha vida? Deve, qualquer uma Pode que você ser. quiser. E a gente pode complementar de repente. Por favor, por favor. Ela pode ser da sua vida, pode ser da vida de um conhecido, pode ser profissional, pode ser da natureza que você quiser. Da vida com de um qual- conhecido, Júlio. Vou falar Com da sua. qualquer viés, tá? Eu acho que vai ser bacana essa. Então é o seguinte, ó. Gostaria que, se fosse possível, compartilhassem com a gente uma história profissional engraçada ou inspiradora, lembrando que pode ser engraçada ou inspiradora, tá? Pro público que vai nos assistir, que está prestigiando a gente. Por favor, fique à vontade. Acho que eu vou juntar os dois, o engraçado Manda com o ver. inspirador, pode Bora, ser? Se você não Eu- botar eu todos os conheço detalhes, a gente algumas. fala. Eu conheço algumas, mas eu espero que essa seja inédita, viu? Eu acho que sim. Então vamos lá. Né? Então, na faculdade de engenharia de produção, eu tive o módulo de engenharia de segurança do trabalho. Né? E quando eu concluí o curso, eu tinha duas certezas na vida. Que eu ia morrer um dia e que eu jamais ia trabalhar com segurança do trabalho. Eu Essas eram as odiei. duas certezas. As duas certezas. Mas eu saí muito convicta de que eu jamais trabalharia nessa área. Eu até não fiz engenharia civil porque eu falei, não quero trabalhar com isso, com pessoas, né? Não gostava. Odiei, inclusive. Foi ódio mesmo. Não é nem falar assim, não, talvez eu faria. Não faria. Foi um preconceito, literalmente. Exatamente. E aí eu cheguei no meu primeiro emprego, comecei como auxiliar de qualidade e aos poucos eu fui absorvendo outras áreas. Áreas de manutenção predial, limpeza, né? E assim por diante. Mas ali eu tive contato com o propósito do EPI. Quando eu cheguei na obra, que eu não sabia nada, inclusive, né? Seu Zé, eu falei, seu Zé, só tô aqui para ajudar, né? Não posso ser sua chefe, não tenho condições nenhuma. Perfeito. Mas eu tô aqui para facilitar a Só vida de um vocês. suporte pra você. Um suporte. E aí, eu comecei a ver a importância do EPI na prática, né? Então, a gente vai pra obra, eles estão ali com capacete, eles estão ali com trava-quedas, tem o calçado, tem a luva, alguns acidentes aconteceram. E eu fui me interessando, aos poucos, por esse tema. E até na limpeza, que às vezes a gente não presta muita atenção, mas como é importante ter bons equipamentos, porque traz muita segurança para elas. Então, e tem que estar adaptado, né? Às vezes a gente fala, esse calçado aqui serve para tudo. Não serve para tudo. Então, eu tive esse contato com a segurança do trabalho logo no comecinho. E aí, passou mais um tempinho, peguei outras áreas e a área de segurança do trabalho. Aí eu falei, eu não acredito que ele me deu isso. Meu chefe fez isso comigo. E era nível Brasil já.
E eu falei assim, olha, eu lembro que isso é muito chato. Então eu vou ter que estudar. Porque eu não posso cuidar de um tema tão sensível sem me especializar no tema. Até não é? então, você só tinha tido contato nesse estágio e em uma matéria da grade Da de grade engenharia. de engenharia. Não tinha nenhuma formação. Nada, nenhuma específica, formação. ok. Não. E aí eu falei, vou ter que estudar. E aí eu fui estudar, né? Fiz lá na USP, estudei. E lá eu me apaixonei. Eu falei, não é nada daquilo que eu tinha imaginado. Pra gente ver também, não é a gente que escolhe, né? A segurança do trabalho, ainda mais quando eu faço entrevista, eu pergunto pras pessoas, como que você caiu na segurança do trabalho? Porque geralmente a gente não nasce, né? Não vê um tio, um pai, uma mãe sendo engenheiro de segurança, Via de ou um regra, técnico não. de segurança, Via de regra, né? não. Inspirando a gente. Então, Ninguém nunca é louco o suficiente para pensar jamais. assim. Então Você a gente tanto cai que na você cilada. já tinha essa pré-concepção de que eu não quero segurança do trabalho. Portanto, não é Exatamente. comum você entrar no jardim de infância e quando você pergunta para uma criança assim, olha, o que você gostaria de ser? Todo mundo vai dizer qualquer coisa, menos está para nascer. A criança que vai falar assim, olha, eu gostaria de ser Desconheço engenheiro de segurança do trabalho ou profissional de segurança do trabalho. Sim. É improvável. Não, é improvável. E aí eu falei assim, eu sempre pergunto, como você caiu nisso? Porque a gente cai, né? E eu caí, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque tanto na FedEx quanto hoje na Log, é o que eu amo fazer. A gente até brinca, vamos entregar um projeto, pedem um projeto pra gente, a gente fala, vamos fazer um projeto simples. Acaba um projeto imenso, todo detalhado, né, Elias? Com um monte de inovação, porque a gente gosta do que a gente faz. Então, a gente não tem o tempo, né? A gente tem ali a correria, mas a gente faz com amor. Então, quando a gente faz com amor, fica muito bom, né? Então, a gente tá... Nós estamos juntos há mais de 5 anos, Faz né? 5 anos. É verdade. Não Foram os precisa 2 planejar. primeiros contratados, né? É verdade. A Caramba, gente que bacana. fundou o time. Fundamos o É, de time. segurança Eu ia da perguntar exatamente isso. Então, Legal. vocês fazem parte da fundação do time de Fundação HSE, o SESMIT, literalmente, da Log. Sim, Aqui é sim, os não 3 existia. fundadores da área. E o Caramba. Vanderlei, E o Vanderlei, que trouxe a gente. Que bacana, fico muito feliz. Obrigado por compartilhar com a gente. E assim, a ideia que eu tenho de quando você conta essa história é de que, na verdade, você foi escolhida pela segurança do trabalho. Porque Sim. parece que em algum momento essa disciplina estava cruzando o seu caminho. Na verdade, não em um, em vários, né? Exatamente. Eu falo pra eles que eu não tenho palavra, não cumpro palavra, né? Às vezes eu falo uma coisa e não faço. Eu falo, eu não tenho palavra, mas já comecei aí. Falei, não vou fazer isso jamais. E a minha orientadora falou, Camila, antes de sair, entreguei o relatório de estágio, né? E a monografia, ela falou, olha, faz segurança do trabalho, faz um lugar bom. Eu falei, tá bom, claro. Virei as costas e falei, nunca, mas jamais que eu vou fazer. Essa mulher é louca, não vou fazer de jeito nenhum. E cá estou aqui. E me permitam complementar dizendo o seguinte, né? A escolha da sua profissão, ela é fundamental e determinante. Sim. Eu digo isso porque eu sou um cara muito feliz com a decisão que eu tomei, porque a minha decisão em ser um profissional de segurança do trabalho foi minha. Eu olhei a grade, eu falei, isso tem a ver comigo, né? E não me arrependo nem um segundo na minha vida. Cá estamos nós, e eu adoro fazer o que eu faço hoje. Esse meu papel de fundador da Safety Tech, ele me ensinou, acho que a Safety Tech ela me ensinou muito mais como pessoa do que como profissional, mas como profissional ela me ensinou muito. Ela me conectou com pessoas incríveis, ela me deu a oportunidade de estar aqui. Então tá aí, eu acho que trazer uma pauta importante aqui para ser discutida no futuro, mas que eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar aqui só uma orientação, né? Você que é um profissional de segurança do trabalho, você que pretende ser um profissional de segurança do trabalho, ou um profissional em absolutamente qualquer área. A importância de você se conectar com pessoas que têm uma narrativa bacana. Sim. Porque, às vezes, os sonhos são desconstruídos e você se frustra muito antes de poder ser um profissional bem-sucedido que você poderia ser. Porque tem a questão da narrativa, né? A gente ainda hoje ouve pessoas que são frustradas, não só com a profissão de saúde e segurança, mas com qualquer tipo de profissão. Não, sim. Só que isso depende da narrativa de com quem você se conecta. Então, deixo aqui, né, até uma orientação para você que está introduzindo, ou para você que está fazendo uma mudança, né, de profissão, para que você se conecte com pessoas que têm uma boa narrativa, que estão felizes com a profissão. Por quê? Exatamente. A possibilidade dessa pessoa te trazer o que realmente é muito importante para você na sua tomada de decisão, mas ela também vai trazer a sensatez do que é o bastidor, porque a gente sabe que nem tudo são flores, mas o problema é que quando você cruza com uma pessoa que tem uma narrativa de frustração, isso pode não te permitir conhecer a profissão que pode ser a profissão do seu futuro, pode ser o amor da sua vida, pode ser a profissão que vai transformar a sua vida inteira. Então,
Muitíssimo obrigado pela gentileza, eu achei incrível a sua Imagina, história. que legal. Vocês querem complementar, meninos? Ou querem falar alguma outra história antes da gente encerrar? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Cara, eu posso falar uma história que eu converso até nas minhas integrações. Vamos falar um pouquinho de entrega de EPI. Vambora, fala aí. Certa data, eu estava realizando todo o processo de entrega de EPI. Na época morosa, que eu pegava ficha por ficha, folha por folha. E aí veio um funcionário nosso e falou, Júlio, eu preciso trocar minha bota. Cara, a gente troca sem problema nenhum, só que a gente precisa saber o porquê, o motivo, né? Se realmente está no período, no prazo ali da troca. Tá bom, mas por qual motivo, né? Fulano de tal. Não, é que, cara, tava enchendo a laje no fim de semana na minha casa e ela não deu conta, cara. Muito bom. Utilizar o equipamento em casa é fantástico. Realmente, eu falei, deixa eu ver. Quando eu olhei a bota dele, tava cheia de cimento. Cheia de cimento. Ah, não, ele não teve nem o capricho de Não, higienizar não, o não, calçado não. pra... E pelo que eu entendi, ele queria outra bota para o próximo fim de semana. Faltava bem. metade da laje ainda. Faltava metade da laje ainda. Ou Não. pensar para um primo, enfim. Não dá pra reclamar que ele não é sensato, sincero, pelo menos, né? Mas só para vocês terem E uma ideia protegido, que né? a gente passa por essas coisas, né? E aí a gente tem que ter aquela malevolência ali, ser meio termo, explicar sem ser rude ao mesmo tempo. Isso é bacana na nossa área também, a gente passa por isso. E aí, quando você olha dentro do sistema que você computa, e você olha para dentro da ficha desse colaborador, você observa assim, pô, mas é um colaborador que tem uma atividade parecida com outras centenas de colaboradores, mas o calçado dele dura só 2 E meses. a gente entende por quê. E efetivamente o calçado dos outros profissionais que trabalham na mesma jornada de trabalho, na mesma atividade, tá durando 8 meses, alguma coisa estranha. Mas pelo menos você descobriu que o dele tinha um propósito, né? Exatamente, Espero que ele tenha conseguido bater a laje, que tenha É dado verdade. tudo Pelo menos certo, tenha feito churrasco. que ele pelo menos tenha feito o churrasco. Verdade. Muito bom. Elias, ok? Quer compartilhar alguma coisa ou tá beleza? Você acha que os meninos foram super bem, brilharam aqui? Não podemos encerrar com a deles mesmo. Então, maravilha. Então é o seguinte, então eu tenho um outro convidado que eu vou trazer daqui a pouquinho, um cara especial que vocês vão conhecer na hora que vocês saírem aqui. Eu gostaria de agradecer profundamente a vocês, não somente pela presença de vocês aqui. Quando a gente se conecta com as pessoas, é uma questão de afinidade, né? Eu não tinha nenhum propósito de ter visitado a Log, foi por uma coincidência de nós estarmos em São Paulo. Mas quando eu estive lá, vocês me receberam de uma maneira tão simpática, educada e carinhosa que eu jamais esqueci. Então eu sei que a gente não se vê recorrentemente, mas eu agradeço profundamente pela gentileza e pelas pessoas que vocês são antes dos profissionais muito competentes que vocês são. Eu vou reforçar Muito mais uma obrigada. vez, tá? Ter vocês aqui para mim foi uma grandíssima satisfação. Ter vocês como clientes é uma satisfação maior ainda, só que a minha maior satisfação e a maior satisfação da Safety Tech é saber que a gente consegue e tem a oportunidade de se conectar com pessoas tão queridas como vocês. Vocês são pessoas muito queridas, sensatas, simpáticas, educadas. Cara, é uma satisfação conversar com vocês sempre. Espero que a gente possa fazer isso muitas vezes. Ai, certeza, Thiago, Thiago. muito obrigada, viu? Isso aqui é um espaço muito importante. Não só, acho que para a empresa, mas para o profissional, mas também para a pauta, né? Que segurança do trabalho é uma pauta muito importante, né? A gente conhece pessoas, né? Falam de saúde, falam de outros temas. E a segurança do trabalho, ela fica um pouco nos bastidores ali, né? Mas faz toda a diferença quando a gente tem uma gestão bem feita, quando a gente tem pessoas dedicadas que gostam do que fazem, né? E realmente é um sucesso. Quem sabe Muito no futuro obrigada. a gente tenha criancinhas na escola Na falando escola, quero ser quero engenheiro ser de segurança do segurança do trabalho. trabalho. Depende, inclusive, do que a gente está fazendo aqui, Exatamente. que é um trabalho de educação, Exato. né? E isso é muito bacana, concordo com você, achei brilhante. Exatamente. Então, meninos, se vocês quiserem, por favor, se despedir, fiquem à vontade. Tiago, cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui. Foi bem descontraído. Realmente aquele friozinho na barriga passou. Viu? Falei. Fluiu tranquilamente. Agora a gente espera sua visita lá conosco, lá em São Paulo, para estar comendo um pastel de feira. Quem que Pra não quem é? não sabe, levamos o Thiago para comer um pastel de feira. Foi. Lá é Cajamar, não é? Cajamar. Lá em Cajamar nós tivemos a oportunidade de dar um pulo lá, eles receberam a gente muito bem, então a gente conheceu a Log, conheceu a operação, fomos na cozinha, tomamos um café maravilhoso. Dentre todas as coisas, por isso que eu falei sobre afinidade aqui, dentre todas as coisas nós fomos convidados a comer um pastel de feira numa feira que estava rolando em Cajamar. E foi um dos melhores pastéis que eu já comi, Pastel muito com bom. caldo de cana. Pastel, na verdade, pastel de feira é um patrimônio brasileiro, Exatamente. né? E eu tive a oportunidade, por isso, muito obrigado, e irei com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma disso daí. Vai sim. Muito bem. Elias. Obrigadão, Thiago, aí pelo convite e muito sucesso aí nessa segunda temporada. do Idem. podcast.
Acho que a gente gostou bastante. Se quiser convidar a gente mais, agora que a gente já pegou o jeito, né, Elias? A segunda Né, vez a Ju? gente vai estar mais tranquilo, mais calmo. Então, vamos, então Um eu vou prazer fazer um mesmo. teste. Então eu vou convidar individualmente. Tá Né? Porque ótimo. vocês três Sim. aqui é super tranquilo, né? É, Porque então. todo mundo divide a responsabilidade. Eu quero ver se vocês vão se comportar dessa maneira tão fluidamente Tão assim leve. individualmente. Mas para mim vai ser um prazer trazer vocês aqui sempre. Ótimo, muito obrigada, viu? Sucesso. E que a gente continue essa parceria que tá excelente. Muitos anos. A gente que agradece pela gentileza de todos vocês, a recíproca é verdadeira. Deixo aqui o agradecimento também em nome da minha equipe, que está me dando todo esse suporte e que me permite estar aqui viabilizando esse projeto. Eu reforço que esse daqui é um projeto de educação. Ele não tem propósito comercial. Esse daqui é um projeto de educação. O propósito é levar essas informações e dividir com pessoas que estão do outro lado e que talvez estão precisando mudar de nível, estão precisando desbloquear algumas coisas pessoalmente ou profissionalmente e não conseguiram ainda porque esse conteúdo talvez não tenha chegado. Então, não somente o nosso, mas todo o conteúdo que hoje é levado a esse público e é dividido. Então, vocês têm um papel de educadores. A passagem de vocês por aqui é uma passagem cujo conteúdo vai perpetuar. Então, muito obrigado. Essa é uma responsabilidade muito grande. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu desejo muito, muito sucesso para vocês todos, porque eu sei que vocês já têm. Para Obrigado, nós. Thiago. Sucesso. Maravilha. Parabéns. Muito obrigado. Amém. Valeu. Obrigado a todos vocês aí. Tchau. Pela audiência, Tchau, tchau. vocês são incríveis. Obrigado por prestigiarem a gente sempre, viu? Espero que o conteúdo seja altamente proveitoso e disruptivo na vida de vocês.